Boa noite. Boa noite. O mundo chega a 3 milhões de mortos pelo coronavírus. O estado de São Paulo começa a reabertura gradual da economia. A Covid se torna a principal causa dos afastamentos do trabalho pelo INSS. Com a falta de mão de obra especializada, empresas de tecnologia investem na formação de funcionários. As ondas de solidariedade na pandemia. Em Santa Catarina, quem vai se vacinar ajuda quem precisa. E no Paraná, famílias que perderam renda ganham hortas comunitárias. O Reino Unido se despede do Príncipe Philip, marido da Rainha Elizabeth. Por causa da pandemia, apenas a família real participa do funeral. E tem os gols de sábado pelos campeonatos estaduais. O Jornal Nacional está começando. Com as internações em queda, mas com o número ainda alto de mortes, o estado de São Paulo começa neste domingo a chamada fase de transição para a reabertura da economia. Lojas e instituições religiosas podem voltar a funcionar. O decreto vai mudar a rotina de paróquias e templos religiosos de São Paulo. Depois de mais de um mês, o padre vai reabrir a igreja. Nós teremos a celebração nos horários normais da missa de domingo, mas com apenas 25% da capacidade de pessoas sentadas. Os setores religiosos não foram os únicos que pediram para o governo de São Paulo flexibilizar as medidas de restrição. O comércio também queria a reabertura de lojas de rua e shoppings para evitar uma onda de demissões. A partir deste domingo, será permitido funcionar entre 11 da manhã e 7 da noite. Com limite de ocupação de 25%. Restaurantes, academias, salões de beleza e parques só vão poder reabrir no próximo sábado. A loja do Nelson conseguiu sobreviver com as vendas online, mas ele aposta numa melhora com a reabertura. A expectativa é boa, né? A volta, embora ela seja difícil ainda, quer dizer, um horário reduzido, a quantidade de pessoas reduzida nas lojas, mas isso gradativamente volta a um clima de um pouquinho mais de normalidade. A fase de transição foi anunciada ontem pelo governo do estado. A decisão veio depois de uma queda na ocupação das UTIs, que hoje está em 84,3%. 771 mortes foram registradas no estado em 24 horas. Para este infectologista, apesar da queda nas internações, a situação ainda é crítica, com alta ocupação hospitalar e elevado número de mortes diárias. Quando a gente afrouxa as medidas de distanciamento que resultaram numa desaceleração de novas infecções, nós estamos abrindo mão dessa segurança e a gente pode observar dentro dos próximos períodos um crescimento novamente e numa situação em que os hospitais ainda estão com uma ocupação bastante elevada. Se você puder, se não for por questão de trabalho, se não for por questão de saúde, eu sugiro que você não circule. Circule o mínimo possível. E se precisar sair de casa, prefira fazer atividades sempre usando máscara, fazendo higiene das mãos em ambientes externos. Quando anunciou a mudança nos protocolos de isolamento, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, declarou que as medidas têm como base a redução nos números da doença no estado e que uma das razões para esta fase de transição é que o estado consiga dar um passo adiante com mais segurança. Nesses primeiros meses do ano, a Covid se tornou a principal causa dos afastamentos do trabalho pelo INSS no Brasil. Foram quase 3 meses sem conseguir trabalhar. Não tinha força. Eu perdi o caminhar, perdi o paladar, cheiro, tudo eu perdi. Antônio teve que pedir o benefício por incapacidade temporária. Eu deixei de receber o meu Prolabore e comecei a receber pelo INSS. Ele está entre milhares de brasileiros afastados do trabalho por causa da Covid. Em todo o ano passado, a doença foi a terceira maior causa de concessões do antigo auxílio-doença no país. Foram mais de 37 mil. Só no primeiro trimestre deste ano, o número de benefícios já passou de 13 mil, o que tornou a Covid a principal causa dos afastamentos acima de 15 dias.
Desde o começo da pandemia, São Paulo é o estado com mais trabalhadores nessa situação. Depois vem o Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Os afastamentos por doença tiram do setor produtivo a força de trabalho. São pessoas que têm o direito, por lei, de receber o auxílio para que se cuidem. Só que os especialistas dizem que esse afastamento pode não ser único e nem sempre a retomada é imediata. Muitos daqueles que se curam, eles continuam com sequelas, continuam com efeitos secundários que prejudicam muito a vida de cada um, a saúde de cada um e o próprio trabalho. Então, essa questão das sequelas preocupa muito, porque elas podem redundar em novos afastamentos. Os trabalhadores essenciais são os mais afetados, analisa o professor de economia do INSPER, Otto Nogami. Ele diz que é cada vez mais difícil substituir quem adoeceu. Nós temos já uma falta de mão de obra qualificada, né? Principalmente aquela mão de obra que consegue lidar com a tecnologia. Num caso extremo, que essa pandemia atinja exatamente um grupo de mão de obra qualificada maior, tá? Isso vai afetar os processos de produção, sem dúvida alguma. O Antônio já voltou ao trabalho e comemora, mas ainda está longe de ser como antes. Eu ainda tenho falta de ar e eu estou com um problema muito sério, que é de esquecimento. Eu sou contador, né? Tudo tem que estar na cabeça. Mas graças a Deus eu melhorei. Hashtag eu venci o Covid. Diante da falta de mão de obra especializada na pandemia, empresas de tecnologia estão investindo na contratação de estrangeiros e na formação de funcionários. O espaço está pronto, um andar inteiro. Só falta gente para ocupar as cadeiras. Metade desse andar está ocupado, né? E metade dele está extremamente vazio, somente aguardando essas novas pessoas, né? E aqui tem vaga aberta faz meses. E pagando bem, né? Então o salário é de 10, 15 mil reais mensais, né? Mesmo com esses salários, está difícil contratar. Em todo o país são 50 mil vagas abertas, a maioria para programadores e desenvolvedores. E essa demanda pode aumentar ainda mais. A estimativa é que nos próximos 2 anos, o Brasil vai precisar de pelo menos 500 mil profissionais da área de tecnologia. Nós temos cursos bons, né? Não são suficientes para a demanda, a gente precisa cada vez mais e cada vez mais de cursos mais rápidos de formação desse profissional. Um dos motivos desse apagão é a transformação digital, que foi acelerada pela pandemia. Comércio eletrônico, serviços de entrega, home office, comunicação. Muitos serviços migraram para a internet e é preciso mais gente para manter esse mundo virtual. Não tem mais volta, a gente vai só caminhar para frente e vai ter que se adaptar cada vez mais à utilização dessas diversas plataformas e de um mundo e de uma vida muito mais conectada e digital. A caça à mão de obra qualificada não respeita divisas nem fronteiras. Essa empresa de Curitiba buscou profissionais nas regiões Norte e Nordeste. E essa outra, com quase 90 vagas para preencher, foi ainda mais longe. Contratou programadores na Argentina e no Paraguai para trabalhar em home office. Nós temos 3 vagas já preenchidas com o pessoal de fora e a gente espera aumentar isso bem fortemente porque a gente vai fazer um trabalho para expandir esse modelo. A empresa também resolveu formar os próprios profissionais. Montou um curso gratuito e já está treinando 200 jovens. A maioria de baixa renda. Ele é um programa de inclusão, mas que também tem o objetivo de suprir demanda, né, de contratações. O Flávio, de 17 anos, quer garantir uma vaga. É o que eu amo fazer, a minha paixão, eu espero chegar muito longe. A Espanha prorrogou neste sábado a quarentena obrigatória para viajantes do Brasil e mais 11 países por causa da propagação das novas variantes do coronavírus. Quem chegar à Espanha de qualquer aeroporto brasileiro deverá cumprir 10 dias de isolamento onde for se hospedar. A medida vale até o dia 3 de maio para passageiros de voos diretos ou com escalas. O número global de mortes causadas pelo coronavírus ultrapassou a marca de 3 milhões de pessoas neste sábado. Os números são puxados
por países onde a crise se agrava, como a Índia e o Brasil, responsáveis por 1/4 das vidas perdidas em todo o mundo nas últimas semanas. A média mundial é de 12 mil mortes por dia e os novos casos ultrapassam 700 mil. O Brasil passou das 370 mil mortes pelo coronavírus. O Alan Severiano tem os dados reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Alan, boa noite. Boa noite, Ana, Fachel, boa noite a todos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 2.865 mortes por Covid e assim passou, infelizmente, de 370 mil mortes. No total, 371.889 pessoas morreram por causa da doença desde o começo da pandemia. 65.792 novos casos foram confirmados de ontem para hoje. Já são 13.900.134 diagnósticos. Os gráficos das médias mostram que depois de subir muito, elas estabilizaram. A média de casos tem 1% de aumento em 2 semanas. São, em média, 65.207 novos casos por dia. A média de mortes ela está 6% maior do que a de 2 semanas atrás. São, em média, olha só, vai surgir aqui 2.917 mortes por dia no Brasil. No mapa agora, o cenário pelo país. Em vermelho, 11 estados aparecem com alta na média de mortes. Roraima e Pará tiveram os maiores aumentos. Em amarelo, em estabilidade, 11 estados e o Distrito Federal. E em azul, são 4 estados com queda na média de mortes, maiores reduções na Paraíba e no Rio Grande do Sul. E hoje nós vamos destacar a situação do Rio de Janeiro. Aqui o estado bateu recorde na média móvel de mortes hoje. São, em média, 266 mortes por dia agora no Rio, alta de 18% em 2 semanas. Agora os números da vacinação. 246.610 pessoas receberam a primeira dose nas últimas 24 horas. E assim o Brasil passou de 26 milhões de vacinados com a primeira dose. São mais precisamente 26.024.553 pessoas, o equivalente a 12,29% da população. 9.479.785 pessoas receberam também a segunda dose, o que dá 4,48% da população. Hoje, 20 estados e o Distrito Federal atualizaram dados da vacinação. Em azul escuro, os estados com maior percentual da população vacinada com a primeira dose. Os 5 que mais aplicaram até agora são, pela ordem, Rio Grande do Sul em primeiro, Mato Grosso do Sul em segundo, em terceiro vem a Paraíba, em quarto Espírito Santo e em quinto a Bahia, os estados que estão se revezando aí nos últimos dias nessas 5 primeiras posições. Em g1.com.br/coronavírus você encontra os dados do seu estado e também outras informações sobre a vacinação. Ana Luísa, Fachel. Obrigada, Alain. Boa noite, Alain. E depois de 3 dias com a imunização suspensa, os postos de João Pessoa reabriram hoje, mas com restrições. Muitos idosos ficaram sem vacina. A retomada da vacinação formou filas do lado de fora dos postos. Muitos idosos em busca da segunda dose, que está atrasada. Porque a minha já está com 8 dias já vencida do prazo que eles determinaram. Na última terça-feira houve tumulto quando as vacinas acabaram e os postos foram fechados. Vim terça-feira, quebrei a cara, estava na fila e quando faltava poucos carros, faltou vacina. Aí hoje quebra a cara de novo. Quem estava fora do cronograma hoje ficou sem imunização. A Prefeitura de João Pessoa determinou que seriam imunizados hoje aqueles idosos com 78 anos ou mais e que já tivessem completado 28 dias desde a primeira aplicação. Essa medida foi tomada porque das 110 mil doses que chegaram ontem à Paraíba, apenas 6.500 ficaram aqui na capital. A estrutura montada da Prefeitura dá para se atingir até 22 mil pessoas, que é praticamente o número de pessoas que faltam tomar a segunda dose. Para vacinar, preciso ter a vacina. Amanhã a aplicação é em pessoas a partir dos 76 anos que tomaram a primeira vacina há 28 dias ou mais e que todas possam comemorar, assim como Dona Dulce. Estou feliz. O que é que significa tomar essa vacina? Homem, o que significa para mim é minha saúde. E eu me cuido, viu? Muito bem. Pense que eu, 80 anos, para se cuidar, tá aqui. O Ministério da Saúde informou que a distribuição das doses é feita de forma proporcional para todos os estados,
considerando o público-alvo para cada etapa de vacinação e que a entrega das vacinas é feita de acordo com a liberação de remessas pelos laboratórios. O Rio de Janeiro começou a vacinar hoje profissionais da rede pública de educação da cidade. 10 anos acompanhando de perto o dia a dia e o aprendizado de milhares de crianças. E a auxiliar Eliette Matos foi a primeira profissional de educação vacinada nesta nova etapa. É uma preocupação a menos para você, né? Você vai trabalhar sabendo que você está ali protegida. Graças a Deus, eu estou tomando a vacina hoje. Eu agradeço. Muito aliviada. A imunização no município do Rio começou para os profissionais de educação da Ativa, que trabalham em unidades municipais, estaduais ou instituições do governo federal, incluindo terceirizados. Hoje foi o grupo de 55 anos ou mais. No próximo sábado, os educadores a partir de 50 anos. A partir do dia 26 de abril, a vacinação dos profissionais da área de educação será ampliada. E quem trabalha em unidades particulares também poderá garantir a dose. A vacinação dos educadores da Ativa será junto com os profissionais da segurança, os trabalhadores da saúde e da limpeza urbana e as pessoas com comorbidade. A previsão da Prefeitura é vacinar todas as pessoas de 45 anos ou mais desse grupo até o dia 29 de maio. Nossa expectativa é vacinar o quanto antes. Os profissionais de educação são prioridade. Nós estamos avançando com o nosso retorno presencial, com responsabilidade, com segurança. E a vacina traz uma esperança maior nesse momento também. Esperança para trabalhar mais tranquilo e voltar a ver as escolas cheias de alunos. Isso pode ser uma frase clichê, mas a educação é a vacina para a transformação da sociedade. Então é muito amor envolvido e a gente só quer que tudo volte ao normal para as crianças realmente terem um futuro melhor. As pessoas com comorbidades precisam apresentar uma comprovação da doença na hora de se vacinar contra a Covid. Em alguns casos, é necessário uma autorização médica. A orientação é levar o documento de identidade e o comprovante de endereço. Dona Marlene, de 72 anos, trouxe tudo, mas só tomou a vacina depois de apresentar um atestado médico autorizando a imunização. Ela faz tratamento de câncer, por isso a exigência. A filha teve que ligar para a médica. Eu dei sorte que eu consegui falar com ela naquele momento. E aí ela fez o atestado médico, né, autorizando. A gente não sabia, na verdade, né, que precisava desse laudo. Então, assim, a expectativa para tomar essa vacina é muito grande, né? Tá todo mundo ansioso para chegar a sua vez e isso precisa ser melhor divulgado. Se a pessoa tiver câncer, for transplantada ou imunossuprimida, quando tem os mecanismos de defesa comprometidos, só poderá ser vacinada com a prescrição médica, conforme determina o Ministério da Saúde. É uma vacina nova, então precisa ter uma segurança para o paciente que aquela vacina pode ser aplicada naquela situação daquele paciente específico. As equipes de saúde da família já têm feito esse papel de orientar os médicos a fazer esse relatório para que o paciente chegue na unidade já com esse relatório pronto. Em Belo Horizonte, estão sendo imunizados idosos a partir de 63 anos. Quem chega para vacinar tem que responder a um questionário. O procedimento é padrão. Tem alguma doença? As pessoas com comorbidades como diabetes, hipertensão e doença pulmonar crônica, que têm entre 18 e 59 anos, vão ter que apresentar um documento para comprovar que fazem parte dos grupos de risco. Pode ser um exame, uma receita ou um atestado médico. Mas conforme o Plano Nacional de Imunização, esse grupo prioritário só será vacinado depois do público-alvo de 60 anos. Cada cidade adota um cronograma de imunização diferente. Por isso, antes de sair de casa, é importante saber como está a vacinação onde você mora. A dona Miriam, de 62 anos, está tratando um câncer de mama e já pediu ao médico um atestado para quando chegar a hora dela vacinar. Eu estou com uma expectativa muito grande a respeito de poder vacinar, sabe? Dar um aleluia, chegou minha vez, né? Então, estou esperançosa, doida para poder vacinar. Uma comissão especial da Câmara vai discutir mudanças na lei eleitoral. Entre os temas está a criação do Distritão, um sistema que, segundo especialistas, enfraquece os partidos e a democracia.
Deputados e senadores têm até outubro para aprovar novas mudanças na lei, ou elas não vão valer nas eleições do ano que vem. Um dos temas que os deputados querem voltar a discutir é o chamado Distritão, que já foi votado e rejeitado 2 vezes pelo plenário da Câmara. Para acelerar a discussão, deputados favoráveis às mudanças decidiram incluir a nova reforma numa proposta de emenda à Constituição de 2011, que apenas proibia a realização de eleições em data próxima a um feriado nacional. Essa PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Com a manobra, a discussão sobre o Distritão e outras possíveis mudanças pularia a etapa da CCJ, indo direto para a Comissão Especial. Hoje, o sistema para eleger deputados e vereadores é o proporcional. As vagas são distribuídas proporcionalmente ao número de votos que candidatos e partidos recebem. No chamado Distritão, são eleitos os candidatos mais votados. Os votos nos candidatos perdedores e nos partidos não são considerados. Ou seja, a eleição para o Legislativo vira majoritária, como ocorre para presidente, governadores, senadores e prefeitos. Cientistas políticos e muitos parlamentares consideram que o Distritão valoriza mais o voto em celebridades e menos em ideias e programas, o que acaba enfraquecendo os partidos e a democracia. O Distritão é uma mudança prejudicial à democracia, é muito personalista, porque os partidos políticos são praticamente descartados na formação da consciência do voto por parte do cidadão. Então, os programas partidários são desconsiderados e isto reduz o nível de qualidade da nossa democracia representativa. Os líderes de partidos começaram a indicar os deputados para a comissão. A deputada Renata Abreu, do Podemos, deve ser a relatora e já adiantou que vai discutir todas as propostas. Mudanças na cláusula de barreira também podem ser discutidas. Aprovada em 2017, a cláusula determina que os partidos têm que atingir um número mínimo de votos para terem acesso, por exemplo, ao fundo partidário e ao tempo de propaganda no rádio e na TV. O professor e cientista político Jairo Nicolau lembra que o Congresso aprovou 2 reformas eleitorais nos últimos anos e afirma que o Brasil não precisa de outra. Nós vimos nas eleições municipais de 2020 que os partidos não puderam se coligar para vereador. O mesmo vai começar a vigorar em 2022 nas eleições para a Câmara dos Deputados e para as Assembleias Legislativas. Quer dizer, a gente tem uma reforma política que sequer foi testada de maneira completa e vai começar em 22. E assim, eu acho um despropósito fazer mais uma comissão para discutir reformas, sendo que a gente já faz isso há muito tempo e hoje tem um sistema eleitoral, um sistema político razoavelmente bom, comparando outros momentos da nossa história política, né? Como são propostas que alteram a Constituição, se passarem pela comissão especial, ainda vão ser votadas 2 vezes no plenário da Câmara e outras 2 no do Senado. No Fantástico de amanhã, uma reportagem especial vai mostrar gastos suspeitos de deputados federais com combustíveis. No levantamento aparece até abastecimento de 1.000 litros de uma vez só. Tudo com dinheiro do contribuinte. O tanque teria que ser maior do que essa caixa d'água. Tem estreia no Show da Vida, Planeta Ameaçado. Uma série que alerta para o risco de extinção de espécies e do surgimento de pandemias ainda mais graves no futuro. Como a tecnologia 3D ajudou a perícia a reconstituir uma das ações mais violentas da PM do Rio de Janeiro nos últimos anos. Aqui no 3º andar, a situação ficou ainda mais tensa. Foi quando começou o confronto. Os bandidos e foragidos que continuam recebendo o auxílio emergencial. Além desses criminosos, um grupo de jovens do interior de São Paulo é suspeito de desviar milhões de reais de benefício que deveria chegar para as pessoas mais prejudicadas pela pandemia. A mobilização de uma pequena cidade gaúcha para construir um Cristo maior que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Roberto Carlos, 80 anos. Especialistas e músicos vão explicar por que ele é o rei. Ele é
um paradigma, ele é um padrão. E a homenagem de um time de estrelas ao aniversariante. Que quando a gente ama pra valer, bom mesmo é ser feliz e mais nada. É festa, é fantástico, é amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o Reino Unido se despede do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth. Por causa da pandemia, só a família real participa do funeral. O príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth da Inglaterra, teve um funeral discreto hoje, respeitando o distanciamento social por causa da pandemia. Agora viúva, a rainha foi a última a seguir o cortejo no funeral do marido. Para os padrões da realeza, foi uma cerimônia simples, mas cheia de tradições e simbolismos. Integrantes da família real acompanharam a pé o carro com o caixão de Philip, entre eles o príncipe Charles, filho mais velho e primeiro na linha de sucessão ao trono. E atrás, o príncipe William e o irmão, príncipe Harry. A companheira de Harry, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, não veio dos Estados Unidos. A explicação oficial foi que, grávida do segundo filho, ela ouviu dos médicos que era melhor não viajar. Coberto com o estandarte de Philip, o chapéu naval e a espada dele, o caixão seguiu num carro que o próprio Duque de Edimburgo ajudou a projetar 18 anos atrás, adaptado para esse momento. A procissão foi rápida, 8 minutos, numa distância curta até a Capela de São Jorge. De máscara, sozinha, Elizabeth II chegou para se despedir do grande companheiro, com quem foi casada por 73 anos. Às 3 da tarde, em ponto no horário local, foi feito 1 minuto de silêncio. Aqui e em todo o país. Na verdade, foram 2 minutos. Na capela gótica do século XV, praticamente vazia, o decano de Windsor conduziu a cerimônia. The soul of his servant, Prince Philip. A reading from St. John's Gospel. O arcebispo da Cantuária, líder da Igreja Anglicana da Inglaterra, também participou e disse que Philip ajudou a planejar em vida cada detalhe do funeral. Your brother will rise again. Por exemplo, ele escolheu as medalhas e as condecorações que ficaram expostas na capela e as músicas que foram tocadas. O decano David Conner leu alguns versículos em homenagem à carreira de Philip na Marinha Britânica. Through Jesus Christ. Era para esse funeral ter reunido 800 convidados. A pandemia estragou o plano original. Só 30 participaram. É a regra para todo e qualquer funeral hoje no Reino Unido. Quem também não veio para a cerimônia foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Durante a semana ele disse que não iria para abrir uma vaga para um parente de Philip, mas também prestou sua homenagem. With all the faithful departed. Nenhum convidado precisou usar traje militar. Liberaram as roupas normais, civis, mas todos usaram máscara dentro da capela, como é obrigatório no Reino Unido em ambientes fechados. E respeitaram as regras de distanciamento social. A rainha, por exemplo, ficou sozinha, a primeira vez em muito tempo. Depois da cerimônia, o corpo de Philip foi colocado no jazigo real, onde agora estão 25 integrantes da monarquia. Amém. No final, um detalhe chamou a atenção. Uma conversa entre os irmãos William e Harry, o primeiro encontro público deles depois daquela entrevista em que Harry e Meghan criticaram a realeza. Para um país em que boa parte do povo se importa com a união dessa família, foi um bom sinal. Depois da cerimônia, a realeza postou uma foto do príncipe Philip saindo de cena. O funeral do príncipe Philip na Capela de São Jorge, ali no Castelo de Windsor, levou pouco mais de 1 hora. Aqui fora não teve muito movimento. Ao longo da semana, tanto o governo britânico quanto a própria família real pediram que as pessoas não viessem para a rua. De maneira geral, assim foi feito. Teve sim gente que saiu de casa, mas sem aglomeração.
Em Londres, o público também respeitou as restrições da pandemia e não se aglomerou do lado de fora dos palácios da monarquia. As flores deixadas nos portões foram recolhidas. The weather in the window this morning is snow. Para lembrar os 99 anos de vida do patriarca da família, a realeza divulgou uma montagem de fotos nas redes sociais. As homenagens também se espalharam pela capital. Com salva de tiros à beira do rio Tamisa e a imagem de Philip projetada nos telões de Piccadilly Circus e nos estádios. Os times da Liga Inglesa fizeram 1 minuto de silêncio em todas as partidas deste sábado. O luto da família real continua agora por mais uma semana. Já o luto nacional oficial terminou hoje com o enterro do príncipe Philip. Amanhã, domingo, acaba a obrigatoriedade de manter bandeiras a meio mastro em todos os prédios do governo e os palácios da monarquia, como a gente vê aqui no Palácio de Buckingham. Ainda não se sabe quando a rainha, agora viúva, volta para a residência oficial. Ela está isolada no castelo de Windsor desde março do ano passado, quando começou a pandemia. Na próxima quarta-feira, Elizabeth II completa 95 anos. Vai ser o primeiro aniversário em mais de 7 décadas sem Philip ao lado dela. Está na hora de saber como fica o tempo nesse domingo em todo o país com a Anne Lotterman. Boa noite. Oi, Fachel. Boa noite para você, para Ana Luísa. Boa noite a todos. Tem um ciclone subtropical se formando na costa do Sudeste, mas é importante esclarecer que todo o sistema de baixa pressão é um ciclone, mas a gente só dá esse nome quando a baixa ganha mais força que o normal. E esse é o caso. Esse ciclone ele vai deixar o mar agitado, com ondas altas em parte do litoral sul e sudeste. Além do vento, pode provocar muita chuva nesta área aqui, que está indicada como área de perigo no nosso mapa. Desde a Baixada Santista, em São Paulo, passando pelo Paraná, até o Vale de Itajaí, em Santa Catarina, em cidades como Paranaguá, Itajaí e Cananéia. Atenção! A chuva pode ser forte em toda essa faixa leste, de São Paulo até a faixa leste de Catarinense. Em grande parte do Nordeste e também do Norte, tem aviso de temporal. Destaco aqui cidades capitais com chuva forte. Manaus, Belém e São Luís, onde a máxima não passa dos 28 graus. No Recife, 30 e em Teresina, máxima de 31 graus. Agora, Anne, onde é que o sol aparece nesse domingo? Fachel, em somente 2 áreas o tempo fica firme amanhã. Do Rio Grande do Sul até grande parte do Paraná e também parte de Minas, Bahia e no nordeste de Goiás. Nenhuma capital está na área de sol. Tempo firme em cidades como Bom Jesus da Lapa, na Bahia, Montes Claros, em Minas Gerais, Cascavel, no Paraná, Chapecó, em Santa Catarina e Cândido Godói, no Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, em Vitória, Campo Grande, Goiânia e também Salvador, a máxima é de 30 graus. Em Belo Horizonte, máxima de 27, Cuiabá, 32, em Curitiba não passa dos 21 graus. E ao longo da semana teremos ventos fortes no centro-sul do país, em partes do centro-oeste, sudeste e também no sul. No nordeste a chuva fica ainda mais forte e volumosa. Além disso, no sul e sudeste, as tardes ficarão mais frias. Em São Paulo, por exemplo, a temperatura vai ficar na casa aí dos 23 e 24 graus e a chuva perde força a partir de terça-feira. Já em Maceió, o destaque é a chuva forte nos próximos dias e a temperatura amanhã não passa dos 28 graus. Um bom domingo a todos. Obrigado, Anne. Bom domingo para você também. Obrigada, Anne. E uma infestação de grilos está intrigando os moradores de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Quando a noite chega, eles aparecem. Aí começa a cantoria. As pedras do canteiro parecem gritar. Na tubulação faz até eco. Eles também entram em casa sem avisar. Hoje eu fui limpar, aí eu matei mais ou menos uns 11. Esse cri-cri-cri tá tirando a paciência e o sono de muita gente aqui em Campo Grande, viu? Já pensou dormir com barulho desse? A Luísa levou um susto quando encontrou um grilo aqui no 4º andar, no apartamento onde mora. E essa infestação de grilos está por
toda a cidade de Campo Grande. Ele caiu aqui do meu lado, eu levei um susto e aí logo depois foi uma sequência. Todos os dias começaram a aparecer, pelo menos 1 ou 2, mais ou menos. A barulheira é tanta que enlouquece os animais de estimação. Fica toda noite atazana ele. E eles se escondem em cada cantinho. Até dentro da minha máquina de lavar roupa tem um aqui, ó. Tiago é gestor de um condomínio com 12 blocos. Os moradores reclamaram tanto que ele chamou a dedetização. Mesmo você matando, achando que ele está morto, ele se finge de morto para você deixar ele lá, ele continua vivo e ele continua cantando. Os biólogos explicam que esse tipo de grilo é bem comum no Centro-Oeste e que as condições climáticas ajudaram a aumentar o número de grilos nas cidades. São respostas aos eventos ambientais últimos, ou seja, uma seca mais prolongada com a finalização da época chuvosa e temperaturas mais elevadas no final da tarde e durante a noite. Isso são estímulos para que a reprodução desse animal se dê. Ah, e esse barulho aí é o macho se mostrando para a fêmea. E cada uma delas bota de 60 a 80 ovos. Aí já viu, né? Eles devem estar vindo para casa dos outros para eles ter o bebê deles. Porque já achei vários pequenininhos desses. A seguir, os gols dos campeonatos estaduais. No Paraná, iniciativas solidárias para aliviar a fome na pandemia. Nos Estados Unidos, milhares de pessoas foram às ruas pedir justiça pela morte de 2 jovens em abordagens policiais. Em Brooklyn Center, no subúrbio de Minneapolis, houve confrontos com a polícia e 100 pessoas foram presas. Foi a 6ª noite seguida de protestos contra o assassinato do jovem negro Daunte Wright por uma policial branca. Em Chicago, as manifestações foram contra a morte do adolescente de origem latina, Adam Toledo, durante uma perseguição policial. Houve protestos também na Califórnia e no Oregon. Hora do esporte, hora de ver os gols do sábado nos campeonatos estaduais. Quartas de final da Copa do Nordeste. No escanteio, David fez 1-0 Fortaleza sobre o CSA. O CSA empatou no pênalti cobrado por Della Torre, 1-1. Na cobrança de falta, Bruno Melo desviou de cabeça e garantiu a classificação do Fortaleza, 2-1. Na semifinal, o Fortaleza vai enfrentar o Bahia, que goleou o CRB. Matheus Bahia aproveitou a sobra e abriu o placar em Salvador. No cruzamento de Nino Paraíba, Tassiano ampliou de cabeça, 2-0. Gilberto tabelou com Rodriguinho para fazer o terceiro. E Rossi chutou rasteiro para fechar, 4-0, Bahia classificado. Também teve goleada no Campeonato Paranaense. Felipe Garcia pegou o rebote e fez 1-0 Operário sobre o Atlético Paranaense. Na sequência, Ricardo Bueno ampliou, 2-0. Leandrinho se livrou da marcação e tocou para Felipe Garcia fazer mais 3-0. E na cobrança de pênalti, Leandrinho fechou o placar. Atlético Paranaense 0, Operário 4. No Maracanã, o Fluminense venceu o clássico contra o Botafogo. Nenê cobrou a falta e Nino subiu para fazer o único gol do Maracanã. Com a vitória, o Fluminense garantiu a vaga nas semifinais do Carioca. O Botafogo não tem mais chance de classificação. No Independência, Zé Ricardo chutou de fora da área e fez 1-0 América Mineiro sobre o Coimbra. E Rodolfo recebeu de Bruno Nazário para fechar a vitória do América no Campeonato Mineiro. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense venceu o craque. André Luiz fez o primeiro e logo na sequência tocou para Arthur Gomes ampliar. O craque diminuiu com Fidel e nos acréscimos, Baralhas fez o terceiro do Atlético, 3-1 no final. E o Esporte Espetacular de amanhã vai mostrar quem são hoje os maiores artilheiros do futebol mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã a gente traz uma reportagem sobre os maiores artilheiros em atividade no futebol mundial. Você vai saber quem é o brasileiro mais bem colocado nesta lista, que aliás está sem clube. Abrimos nosso baú para falar de partidas curiosas da seleção.
No primeiro episódio, o amistoso em São Paulo, no qual a torcida se voltou contra um dos craques do time. Jogador de Maracanã, que era jogador disso, daquilo. Pior se eu fosse craque da Fazendinha. E uma entrevista com Formiga, que vai em busca de uma marca impressionante em Tóquio. Apenas 0,02% ou 31 atletas disputaram 7 edições. É amanhã, depois do Auto Esporte. Esperamos vocês. O Jornal Nacional traz agora 2 exemplos de solidariedade nesses tempos difíceis de pandemia. O primeiro em Florianópolis, em Santa Catarina. E aí, vovó, tá animada para vacinar? Sim, muito animada. Ai, chega a estar meio nervosa. Os documentos já estão devidamente separados. Chegou o dia de tomar a segunda dose e de ajudar. A minha preocupação é com as pessoas que estão passando dificuldade. Você não poder sair, não poder trabalhar e ainda sem comida. É muito difícil. A caixa vai no porta-malas. Nos fins de semana, 4 pontos de vacinação assim são montados em Florianópolis. Para quem já esperou tanto, a fila não assusta. E a agulha é bem-vinda. Obrigada, viu? Ela deixa gratidão e solidariedade. E assim vai, de caixa em caixa, de sacola em sacola. Muitos dão um jeito de ajudar. A gente iniciou essa campanha, Vacinação Solidária, em virtude que a gente viu que todo mundo estava muito disposto, com o coração aberto para somar mesmo com quem mais precisa. Nas piores fases da pandemia, que as famílias em situação de vulnerabilidade sofrem mais. Em momentos assim, as ondas de solidariedade são renovadas e isso faz diferença. Em apenas 5 dias, desde que os pontos de vacinação se transformaram também em pontos de doação de cestas básicas, foram arrecadadas 12 toneladas de alimentos aqui em Florianópolis. Na sede da associação, tudo é separado. As cestas básicas são levadas para centros de assistência social da prefeitura, para instituições e centros comunitários, que atendem cerca de 40 mil famílias nessa rede de solidariedade. A doação da Dona Maria Cristina chegou às mãos de quem precisa. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Lúcia vive na comunidade do Siri, uma das mais pobres de Florianópolis. Ela mora com os 5 filhos, está desempregada. Complicado, sem trabalho, sem creche, E as mães precisam de creche para trabalhar, Tinha pouca comida em casa. Olha, isso que eu tinha para esse mês. O que chegou dá um fôlego para a família. Para mim veio numa boa hora. Gestos de solidariedade alcançam quem precisa, mas sempre partem de algum lugar. Pode parecer pouco, sabe? Mas se cada um de nós fizer um pouquinho, isso vai ser muito. É o trabalho da formiguinha, um pouquinho, mas a gente vai conseguir alcançar muita gente. O outro exemplo vem da região metropolitana de Curitiba. Dezenas de famílias que perderam a renda durante a pandemia estão plantando o que comer em hortas comunitárias. O que sobra eles vendem, mas não é só isso. Eles também doam a quem precisa. A terra é cultivada com a força de quem vive à sombra da miséria. A Simone tem 5 filhos. Não é fácil alimentar toda a família quando se está desempregada e sem dinheiro. Como é que é para uma mãe chegar um dia e falar, não tenho o que comer? Não é fácil, Para mãe nenhuma é fácil. Mas a gente vai fazer o quê, Durante a pandemia, muitos desses trabalhadores perderam o emprego. Muitas vezes não tinha nem comida dentro de casa. Foi aí que a solidariedade entrou em ação e eles conseguiram terrenos emprestados. Em um ano, eles já abriram 4 hortas. Plantar para comer. Foi o que uniu pelo menos 100 moradores de Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. As hortas garantem comida fresca e dinheiro. O que sai daqui eles ou comem ou vendem. É uma união, Plantamos junto, colhemos junto e o dinheiro é dividido em cada um que coopera junto. Encontramos um caminho. Não só eu, como todo mundo que está aqui. E essa ideia tem se espalhado por outras comunidades. Na Caximba, em Curitiba, um paraíso verde traz o alimento durante a pandemia.
Tem bastante gente passando ao puro, passando necessidade. Você vê aí, porque é muita pessoa humilde que tem aqui, né? E isso aqui ajuda muito, tem ajudado bastante. Todos os dias, os produtos colhidos são trazidos para a Cozinha Solidária da Voni. E ela garante prato cheio para pelo menos 200 pessoas. Nos últimos tempos, as doações de alimentos minguaram. E a Voni só conseguiu manter a produção diária de almoço com a ajuda da horta. A horta que salva, porque se você pôr uma abóbora, um chuchu, uma couve-flor, um repolho, já aumenta. Não tem condições de fazer muita mistura, então eu faço com as verduras da horta, junto que aumenta. Os moradores saem com as vasilhas cheias de comida. A dona Isabel, que ajuda na horta, agora tem prato cheio também. O nosso socorro é essa horta e a cozinha comunitária da Dona Ni. A terra aqui é muito maravilhosa e ajuda. Você planta um grão, ela dá 100 grãos, ela dá 100 vezes mais. Entendeu? Se você cuidar com carinho e com dedicação, a terra dá. É o que nós faz aqui, nós temos carinho, dedicação e estamos cuidando. Na página do Jornal Nacional você encontra informações sobre outras formas de ajudar quem precisa no seu estado. O Jornal Nacional termina aqui com o nosso respeito a todas as famílias brasileiras enlutadas pela pandemia.